Eu vou orar e aí passo a palavra para o pastor Wagner. Meu querido Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia das tuas bênçãos. Obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos acordou e nos trouxe aqui para esse local virtual, Senhor. Mas mesmo sendo virtual, nós temos a certeza de que o teu Santo Espírito, Senhor, está aqui entre nós. E o que nós pedimos ao Senhor através do seu Santo Espírito, nos dê um entendimento, nos dê todo o discernimento sobre a palavra que será dada agora, e que isso possa entrar nos nossos corações e fazer diferença para cada um aqui. Abençoe o pastor Wallen, Senhor, fala através dele, que não seja ele falando, mas seja o Senhor falando através dele, Senhor. Se dirige neste momento, que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pastor Wallen, está contigo, meu irmão. Maravilhoso dia a todos vocês. Muito prazer aí quem ainda não me conhece. Sou aqui do sul de Minas. Sou paulistano, mas estou aqui no sul de Minas há 10 anos, na frente da Primeira Igreja Batista em Bueno Brandão. E hoje nós vamos encerrar uma série de mensagens que falamos sobre fundamentos em 7 áreas. Nas 7 áreas que nós temos trabalhado aqui na igreja e, de uma certa forma, colocamos para trabalhar aqui neste grupo. Nós já falamos sobre a área espiritual, emocional, físico, familiar, educacional, profissional, e hoje nós vamos falar aquela que eu acredito que vai ser mais rápido, porque ninguém tem essa dificuldade, que é o financeiro. Então, essa é a mais tranquila, eu acho que de todas as mensagens da série, essa é a mais de boa. E eu quero começar a falar assim, que todo mundo tem um calcanhar de Aquiles, né? E esse é o meu. A ideia do calcanhar de Aquiles é a história mitológica de que mãe de Aquiles o banhava no rio, segurando pelo calcanhar, e a única parte do seu corpo que ficava desprotegida, vamos colocar assim, era o seu calcanhar. Então, todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles, e dentro das 7 áreas, nós trabalhamos aqui também com aconselhamento bíblico. Nós vemos que cada pessoa tem uma situação específica em alguma dessas áreas. E confesso para vocês que essa daqui é uma das áreas mais complicadas na minha vida. Não necessariamente porque eu tenho dívidas, mas é porque nunca sobra nada. Nem para ter dívida eu consigo sobrar alguma coisa para falar assim, estou com dívida, vou usar o que está sobrando para pagar, entendeu? Então, é impressionante. Então, quem não tiver dívida no grupo aí, que atire o primeiro Pix na minha conta, pode ficar à vontade, porque é impossível nós não termos passado por alguma situação de dívida na vida, ou ainda estejamos passando por problemas de dívida. Para vocês terem uma ideia, a dívida pública federal do Brasil, que inclui aí um endividamento interno e externo, fechou 2023 com 6,52 trilhões. Ou seja, o Brasil está endividado. Cada brasileiro, aí você imagina aí, a cada 10 brasileiros, 8 estão endividados. Se você pega aí os inadimplentes no Brasil, 43,78% da população brasileira está endividada. No ranking aí, em São Paulo, está com 45,61% de pessoas endividadas. Aqui em Minas, 39,42% das pessoas estão endividadas. Quem está na lista aí, no topo da lista, é o Rio de Janeiro, 52,80% de pessoas inadimplentes no Brasil. Dívidas existem muitas vezes porque compramos o que desejamos e não o que necessitamos, sem planejamento. Então, isso é algo que eu quero já enfatizar. Nossas dívidas, na grande maioria, não estou generalizando, mas na grande maioria, elas existem não porque nós compramos o que necessitamos, nós compramos o que desejamos.
Só que o que desejamos não diz respeito à nossa renda. O nosso desejo é sempre maior do que aquilo que nós temos na carteira. Então, isso, obviamente, traz grandes dívidas. E dívidas podem ser coisas diversas. Eu, enquanto pastor, a maioria das pessoas dizem assim, mas tudo é pecado, tudo é pecado. Olha, no aconselhamento bíblico, eu percebo muitas vezes que acontece diversas situações para a pessoa ficar endividada. Por exemplo, pecado é um. Né? Tem pessoas que elas têm um descontrole financeiro por questões pecaminosas no seu coração. Mas também tem pessoas que estão endividadas por golpes que sofreram, por falta de planejamento, por ignorância ou conhecimento nessa área. Eu sou da área de humanas. Eu com números sou péssimo. Né? Ou a pessoa realmente ela tem uma renda baixa, ou às vezes há uma família muito grande. Eu tenho 5 pessoas morando na minha casa, mas só tem uma renda lá. Então, às vezes, é uma única renda para um número maior de pessoas em casa. Há a questão do desemprego, houve a questão da pandemia, existe a questão econômica do país, tem os imprevistos que aparecem. Há uma sequência, às vezes, de necessidade. Eu não sei se você já passou por isso, mas você, às vezes, está indo para o trabalho, aí você percebe que deu um problema no carro, aí depois deu um problema no carro, aparece uma situação no seu serviço que você precisa pagar, acontece que a conta também não foi paga, aí daqui a pouco o seu filho precisa ir no dentista, parece que há uma avalanche de necessidades acontecendo financeiramente de uma vez só. Então, dívidas podem ser diversos fatores, podem acontecer por diversos fatores. Eu assino ali, né, o Haggai, e ouvindo uma das palestras da professora, acho que é Silvia Santos, Kellen Santos, o nome dela. Ela tem ali uma aula muito interessante sobre a história de uma endividada. E ela fundamenta a sua aula em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7, que conta ali a história de uma mulher que, certo dia, um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas, Depois, entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Com base nesse texto, a história aí dessa endividada nos ensina muitas coisas. Primeiro, nós vemos no verso 1 que ela reconheceu que a dívida era uma tragédia. A gente não pode entender que a dívida ela é algo normal. Não, a dívida ela consome a nossa alma. A dívida ela tem a capacidade de fazer com que nós não consigamos viver direito. Ela tem a capacidade de nos dominar de uma maneira tão impressionante que a gente não tem mais fome, a gente não tem mais sono, a gente não tem mais vontade, a gente perde todo o nosso vigor,
porque ela se torna praticamente uma divindade. Se torna praticamente um ídolo. Então, reconhecer que a dívida ela é uma tragédia é o que nós observamos a partir da história dessa mulher endividada. Segundo, nós observamos aqui que ela não tomou decisões precipitadas. Muitas vezes, pessoas endividadas tomam decisões precipitadas e as suas decisões precipitadas levam elas a se afundar cada vez mais em dívidas. Então, o que eu vou fazer? Eu estou devendo, vamos supor, 10 mil, eu vou fazer um empréstimo de 20, e aí eu pago 10, fico com 20 para sobrar. Só que daí, no final das contas, eu pago 50. Então, eu acabei com a minha dívida. Não, você contraiu uma de 50. Então, decisões precipitadas. O que fazer diante de tudo isso? Então, primeiro, ela reconheceu que a dívida era uma tragédia. Segundo, ela tomou decisões, ela não tomou decisões precipitadas. Terceiro, ela procurou soluções com quem podia ajudar. É o que eu falei para vocês, eu não tenho essa capacidade, esse conhecimento para saber como lidar com essa questão da minha realidade financeira para que eu tenha sobras. É impressionante. Aquilo que eu acredito que às vezes vai sobrar no mês que vem, acontece alguma coisa que exatamente aquilo que é sobrar se torna novamente algo para ser pago. Por exemplo, acabei de arrumar uma situação no carro, apareceu um vazamento. Então, eu terminei de pagar, já sei que agora tem um vazamento no carro para arrumar. Terminei de pagar o tratamento dentário de um filho meu, o outro vai precisar. Então, assim, parece que as coisas vão trocando. Não há o que na minha capacidade de fazer. Então, procurar ajuda com quem realmente tem condições, competência para ajudar. Ela fez isso. Uma outra lição que nós aprendemos com ela, perdão, eu estou com uma tosse alérgica, ela começou a solução a partir do que já possuía. Então, ela não foi procurar nada externo. Ela olhou para dentro da casa dela, ela fez uma avaliação a partir daquilo que ela já tinha. O que eu já tenho, que eu posso fazer, do que eu posso me desfazer, o que eu posso vender, para que a partir disso eu possa ir pagando a minha dívida. Nós vemos isso no verso 2. No verso 3, nós vemos que ela pediu emprestado sem aumentar despesas. Então, ela foi pedindo vasilhas aos seus vizinhos, e isso não aumentou a despesa dela, isso simplesmente ajudou naquilo que ela precisava. Então, pediu emprestado sem aumentar despesas. Outra, ela seguiu as orientações, isso é muito importante. Eu percebo que muitas vezes, todo domingo, nós orientamos a igreja acerca da palavra de Deus com princípios práticos para que ela possa desenvolver, inclusive no decorrer da semana. E o que se faz logo que se fecham as Bíblias ou desligam os aplicativos? As mentes são desligadas e os corações são fechados. E na segunda-feira, nós percebemos que as pessoas não seguem as orientações da palavra de Deus, porque parece que essas orientações do domingo não servem para a segunda. E ela não. Ela foi o contrário. Ela seguiu as orientações. O que nós observamos? Um outro ponto. Ela trabalhou e Deus fez o milagre. O verso 5 nos mostra isso. Então, não adianta você também achar que Deus vai mexer no sistema do SPC, do Serasa, sei lá, da onde você tem dívida, e ele vai, como um hacker, eliminar teu nome de lá. Não. Ela fez a parte dela e Deus fez o milagre que ela não podia fazer. Outra lição que nós aprendemos com essa mulher endividada, ela incluiu a família no processo. Ela não fez tudo sozinha, ela chamou os filhos e falou, ó, agora nós vamos fazer o seguinte, tá todo mundo junto nessa? Tá, então beleza. Porque não adianta um da família falar o seguinte, ó, a partir de agora, existe, aqui em casa eu costumo usar a seguinte ilustração. Nós vivemos períodos, às vezes, da vaca gorda,
que a gente pode dar comprar, né, algumas coisas mais supérfluas, então isso não vai afetar. Existe o período da vaca magra, que você não pode comprar nada, a não ser aquilo que é o necessário, e existe o período da vaca morta, que daí você não tem mesmo o que fazer, né? Então, aí toda a família, quando a vaca morreu, aí a gente precisa pensar como a gente vai resolver tal situação. E ela fez exatamente isso. Não adianta eu falar o seguinte, ó, agora vai ser assim, e as compras na Shopee, na Shein, no Mercado Livre continuar acontecendo por parte de filhos, por parte de esposas ou por parte de maridos. Não, todos têm que abraçar a ideia. Todo mundo vai apertar o cinto agora. Todo mundo vai focar nisso aqui. Todo mundo vai trabalhar para o pagamento dessa dívida. Todo mundo vai trabalhar junto. Enquanto isso não for resolvido, nós não vamos sossegar. Então, quando nós compramos, todos eram beneficiados. Agora, todos agora serão responsáveis pelo pagamento disso na nossa família. Outra lição que nós aprendemos com ela. Ela esgotou todas as possibilidades. Todas as possibilidades. Então, tudo aquilo que ela podia fazer, ela fez. No verso 7, nós vemos uma outra lição. Essa mulher empreendeu. Então, ela esgotou as suas possibilidades e agora que ela tinha o produto, o que ela fez? Ela vendeu. Começou a vender azeites. Começou a oferecer o seu produto para o pagamento das suas dívidas. E óbvio, no verso 7, uma vez que ela empreendeu, ela pagou os seus credores. Uma vez pagos os seus credores, ela viveu com o que sobrou. A gente, às vezes, quando vai empreender, temos a ideia do seguinte, opa, conseguiu uma renda a mais. Então, uma renda a mais significa uma viagem a mais. Uma renda a mais significa um restaurante a mais. Uma renda a mais significa um cinema a mais. Uma renda a mais significa que eu posso ostentar mais. Não. Uma renda a mais significa que eu posso pagar mais o que eu devo. Essa é a ideia. Não é ostentar a partir de uma renda a mais. Não é pagar a mais o que você agora precisa. Como nós vimos aqui, só reforçando. Primeiro, ela reconheceu que a dívida era uma tragédia, ela não tomou decisões precipitadas, ela procurou soluções com quem podia ajudar, ela começou a solução a partir do que já possuía, ela pediu emprestado sem aumentar despesas, ela seguiu orientações, ela trabalhou e Deus fez o milagre, ela incluiu a família no processo, ela esgotou todas as suas possibilidades, ela empreendeu, pagou seus credores, pagou primeiro e viveu com o que sobrou. Então, basicamente, nós observamos a história dessa endividada, o quanto isso mexe também conosco. Mas e nós? Como nós saímos das dívidas? Primeiro, acredito que é necessário ter um arrependimento genuíno. E por que precisamos ter um arrependimento genuíno? Porque tem muita gente que não está arrependida pelo pecado, está remorçada, só isso. Arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento bíblico é o que traz transformação bíblica. Remorso só traz peso na consciência, culpa que te deixa estagnado e escravo da sua mente. Só isso. O arrependimento bíblico traz transformação. É a real tristeza pelo pecado cometido. É aquela frase do filho pródigo, caindo em si. Ele entendeu que ele pecou contra Deus, que ele pecou contra o Pai e decidiu voltar. Voltar não para fazer o que ele acha que deve ser feito ou no intuito de esperar que as pessoas o tratassem como ele acreditava. Não. Ele voltou disposto a sofrer as consequências. O arrependimento bíblico é quando você volta com Cristo para reconstruir com Cristo aquilo que sem Cristo você destruiu. Isso é arrependimento. Remorso é apenas tristeza pela consequência. Eu estou chateado por conta da minha dívida. Isso não é arrependimento.
Isso é simplesmente você sentir o peso da consequência. Porém, mantenha a calma. Independente se sua dívida é de R$2, 200, 2.000, 2 milhões. Não importa. Mantenha a calma. Sempre tem uma saída. O que eu quero dizer para cada um de nós é que a dívida, a única dívida impagável, foi paga. A única dívida que existia na nossa vida que era impagável era uma dívida diante de Deus. E Cristo pagou por essa dívida. Infelizmente, eu não falo isso como um alívio. Muitos de nós vamos morrer e não vamos pagar todas as dívidas. Nós vamos deixar dívidas para as outras pessoas. Hoje nós estamos aqui e podemos estar aqui até desejosos de pagar. Mas a morte pode cancelar todo o planejamento de pagamento de dívida e você deixar isso para outras pessoas. Mas a dívida que você tinha com Deus, que era impagável, Cristo pagou na cruz do Calvário. E ali nós estaremos totalmente livres, sem nenhuma condenação. Por isso não nos desresponsabiliza de pagarmos as nossas dívidas aqui, mas entenda que a dívida que era impagável já foi paga. E você precisa glorificar a Deus nisso e descansar naquele que pagou a sua dívida, que é o dono de todo conhecimento e de toda sabedoria, para guardar o teu coração e te dar direcionamento naquilo que você tem que fazer. E uma das coisas que ele nos faz, depois de nos arrependermos, é nos ensinar a buscar conhecimento. Não se feche. Creia na palavra de Deus. Tem textos aqui que você pode depois anotar, eu não vou, por conta do tempo, conseguir ler contigo. Mas Provérbios 2:6 nos fala sobre isso. Creia na palavra de Deus. Provérbios 15:22 fala sobre isso. Creia na palavra de Deus. Busque informações seguras. Como eu falei para você, todo mundo aqui é profissional em alguma área. Ninguém aqui sabe tudo. Ninguém aqui tem o conhecimento sobre tudo. Cada um de nós precisamos um do outro aqui como profissionais. Então, não se feche falando assim, não, eu contraí tal dívida, eu sei como resolver. Não, não sabe. Você só sabe fazer dívida, você não sabe como resolver. Quem vai saber te ajudar a lidar com as suas dívidas são profissionais que trabalham com isso. Procure profissionais. Procure essas pessoas. O Senhor deu o conhecimento a elas para que isso aconteça. Profissionais de educação financeira, planejamento, pagamento de dívidas menores. Nós temos, às vezes, essa ideia de que eu preciso começar com as maiores dívidas. Não, comece com as menores. Faça uma lista de todas as dívidas que você tem e se hoje você consegue pagar aquela dívida de R$ 1,99, vai lá, paga ela hoje. Pronto, tica lá e fala, glória a Deus, consegui pagar essa. Amanhã você conseguiu pagar de 100, glória a Deus, paga essa. E assim sucessivamente. E 7 conselhos rápidos, só vou citá-los para vocês. Viva aquém de suas posses. Viva aquém de suas posses. Não viva além de suas posses. Cuidado, porque isso pode ser fatal. Provérbios 13:7 nos diz isso. E é um texto que as pessoas se surpreendem, né? Porque a Bíblia fala sobre essas coisas. Gente, a Bíblia fala sobre tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade. E olha que texto interessante, Provérbios 13:7 diz, alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Eu, em São Paulo, eu já fui em lugares como Arujá, não Guarujá, Arujá, no interior de São Paulo, com pessoas que tinham casa de mais de 2 milhões. A sala dela era do tamanho da minha igreja, para você ter uma ideia. Onde ela poderia assistir seus filmes, estar ali confortável. Mas com um coração pesado, morando nos lugares mais nobres de São Paulo,
vivendo, andando nos melhores carros, comendo nos melhores restaurantes, mas com dívidas de 2 milhões, 5 milhões, 20 milhões. Então, para quê? São pessoas que fingem ser ricas. Na verdade, elas são endividadas. Elas não são ricas, elas são endividadas. Enquanto tem gente que é pobre e tem grande riqueza. De forma ilustrativa, se você vier aqui para a minha cidade, em Bueno Brandão, você vai encontrar alguns senhores na rua, você vai ter até dó, vai falar assim, rapaz do céu, eu vou dar até uma oferta, né, para esse homem, mas você não tem noção quanto dinheiro esse homem tem. É que ele não mostra o que tem. Mineiro é assim. Mineiro, você acredita que ele está precisando de alguma coisa, quando na verdade, se você conversar uma conversa, você vai perceber que o cara é milionário e você não sabe. Ele tem terra para perder de vista, ele tem vários empreendimentos, mas ele anda simples, ninguém diz que ele tem. Então, viva aquém de suas posses. Outro ponto, outro conselho, evite a procrastinação. Então, a partir de amanhã eu começo isso. Não, a sua dívida precisa ser paga para ontem. Comece pelas pequenas. Evite a procrastinação. Terceiro conselho, tenha uma atitude humilde. Provérbios 18:16 vai dizer isso. Quarto conselho, vença as tentações. Destrua aquilo que está te destruindo. Antes que isso te mate, mate isso. Corte cartões, sei lá o que você precisa fazer, mas vença o que quer te vencer. Quinto conselho, aceite que Deus supre suas necessidades. Filipenses 4:19 diz, o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. É Deus que supre, não é você que ganha dinheiro. Quem sabe o que você necessita é Deus, não é você. Você sabe o que você deseja. Quem sabe o que você necessita é o Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Significa que Ele não vai deixar que nada que você necessite falte. Mas Ele não vai ficar te mimando com tudo que você deseja. O que você deseja pode realmente acabar, inclusive, com as condições de você pagar ou comprar o que você necessita. Sexto conselho. Guarde dinheiro para comprar à vista. Dá, não dá, não dá. Uma das coisas, parece simples, mas que eu coloquei aqui como regra em casa. Vamos comprar uma pizza? Nós vamos comprar a pizza no crédito ou no débito? É no crédito, então não tem pizza. Eu preciso ter a condição de comprar um mínimo, uma pizza à vista. Porque senão eu vou em pequenas coisas. E as dívidas, elas começam assim. Às vezes elas vêm de uma vez, mas às vezes elas vão aparecendo como furinhos na caixa d'água. E se você não for tampando esses furinhos, daqui a pouco a água acaba. A água acaba. E o sétimo conselho. Pense em longo prazo. Pense em longo prazo. Assim como você, uma vez, perguntei para um colega da área da educação física, eu falei assim, cara, como é que eu perco esse bucho? Ele falou assim, quanto tempo você levou para ter esse bucho? Eu falei assim, levei um tempo. Ele falou assim, então, prepare-se, porque você vai levar o mesmo tempo para perder. Quanto tempo você levou para ter dívida? Então, calma. Vai levar um tempo para você resolver sua situação. Mas pense a longo prazo. Porque eu tentar resolver as coisas de imediato vai trazer grandes prejuízos para você. Vamos orar? Senhor, quantas preciosidades nós aprendemos à luz da Tua palavra. Ajuda, Senhor Deus, a cada um de nós, diante das dívidas que possuímos, das realidades financeiras que nos cercam, a aplicar, cada um, nos dê sabedoria, Pai, para aplicar cada um aquilo que nós aprendemos nessa manhã. Nós não queremos servir as nossas dívidas, não queremos ter as nossas dívidas como Senhor da nossa vida.
Só há um Senhor a quem nós prestaremos contas. Nos ajude, ó Pai, a viver debaixo da Tua graça, do Teu conhecimento, da Tua misericórdia, do Teu amor. Por favor, nos ajude, a partir de hoje, a começar a pagar nossas dívidas, para que a gente não venha dever nada a ninguém a não ser o amor. Que a gente possa caminhar com a cabeça erguida, com o nosso nome limpo, com a nossa vida diante do Senhor e diante dos homens de forma digna. Que os teus filhos não façam parte das estatísticas de inadimplência, de contratos feitos de qualquer jeito, de trabalhos feitos de qualquer jeito. Que os teus filhos, de fato, ó Pai, sejam luz do mundo e sal da terra em tudo aquilo que eles fazem no seu trabalho e em todo o planejamento que eles têm na sua vida. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos ensina. Nos dê um coração agora humilde, quebrado e quebrantado para te obedecer. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Muito obrigado, Warner. Muito obrigado pela palavra. Anotei bastante coisa aqui também. Gostei logo da frase inicial. Quem não tem uma dívida, tira primeiro o Pix da minha conta. Achei ótimo essa frase aí. Mas pegando o gancho do que foi dito aqui, procure uma pessoa capacitada para te ajudar a sair dessa situação. Na reunião temos aqui o André Zancu, que é um CFP. Procure um CFP. Uma pessoa, um planejador financeiro que pode te ajudar. No grupo dentro da questão tem diversas pessoas ali que são capacitadas para colaborar com isso. Geralmente tem a capacidade de entrar nas dívidas, mas às vezes não tem a capacidade de sair sozinho das dívidas. Então, procure ajuda. Né? Procure ajuda, porque isso vai te trazer uma luz, um direcionamento correto de como você vence essa dificuldade. Bom, vou parando a gravação.